Semana 2 do livro Caminho do Artista. Vou fazer o check-in. Vou começar logo direto. Quantos dias dessa semana você fez as suas páginas matinais? Eu fiz 6 dias de 7, que eu não fiz na quarta-feira. Porque na quarta-feira eu viajei logo de manhã. Mas nos outros dias todos eu fiz. E já tá sendo bem diferente da primeira semana, mas é difícil falar sobre o que eu escrevo porque é muita coisa, é muito aleatório. E também não é a intenção não é você, até no livro fala isso, né, que não é para você mostrar as páginas para outras pessoas e nem para você mesmo ficar lendo agora nesse momento. Mas então tá sendo bom como um fluxo de consciência mesmo. Tem muitas ideias que surgem ali, acabam surgindo. Mas é mais pra começar o dia tirando um pouco a confusão daqui e colocando no papel. E de certa forma isso também tem a ver com criar, né? Você escrever ali é você colocar a mão no papel e sem julgamento. Acho que esse, para mim, está sendo um exercício que já está contribuindo muito com a minha arte, que é você soltar a mão, entende? Tipo, colocar a mão no papel e se deixar ser guiado, né? Isso é até outra coisa. A jornada do livro também é uma jornada espiritual. E eu vejo que para algumas pessoas esse é um ponto que elas têm um ceticismo, né? Se distanciam do livro, pensam, ai, nossa, poderia ser um curso sem a parte espiritual, mas eu fiquei muito feliz quando eu percebi o quão espiritual era, porque para mim esse é o sentido, entende? A arte, eu já tinha essa visão antes do livro de que a arte vinha de um lugar, enfim, independente dessa crença, acho que acreditar na criação em si, entende? Independente da história associada a como que as coisas são criadas, acho que muitas pessoas conseguem perceber que isso é algo divino, de certa forma, a criação em si. Enfim, só jogando aí. Ela pergunta como que eu me senti, né, fazendo as páginas matinais, acho que eu falei aqui agora um pouco. Ela fala que se você está escrevendo, tá dando certo. Ai. Tá, o que você se surpreendeu de perceber que você estava escrevendo sobre? Acho que principalmente essa parte da espiritualidade, mesmo, que eu falei. É constantemente uma conversa, assim. Eu achava que ia ser que eu ia escrever muito mais sobre, tipo, nossa, eu tenho que fazer isso hoje. Eu escrevo muito isso. Mas, de repente, pra mim só me vem, tipo, vontade. Acho que é as frases de afirmação, né? Ela coloca no livro várias frases de afirmação. E aí, do meio das minhas páginas matinais, do nada me dá vontade de escrever várias vezes a mesma frase. E geralmente alguma frase de afirmação, eu confio na minha criatividade, minha criatividade vem de um lugar de abundância. Não são exatamente essas frases, mas nesse sentido, entende? Se você fez o encontro com o artista essa semana, foi andar de patins. E isso, inclusive, era uma das tarefas da semana.
né? Vamos um pouco falar das tarefas da semana. Acho interessante. Ela pede pra listar 20 coisas, tipo, 20 coisas que você... suas favoritas, né, de fazer. Aí você vai listando e depois você é pra colocar a data, tipo, da última vez que você fez isso. Eu não fiz isso pra todas, mas eu listei e eu ia sabendo, assim, eu ia pensando quando que era a última vez que eu tinha feito. E aí tem várias coisas aqui, tem andar de patins, pintar, comer coisa nova em museu, ouvir música, olhar pro céu. Enfim, várias coisas. E a ideia era escolher 2 coisas pra, né, tentar fazer pequenos objetivos. E as 2 coisas que eu escolhi foi andar de patins. Acho que fazia mais de um ano que eu não andava de patins. Eu caí, inclusive. E ralei o joelho. Quando eu era criança, eu sempre ralava o joelho, sempre me machucava, assim. Mas tinha uma tia minha que me dizia que quando a gente se machuca é porque a gente tá crescendo. Eu tô crescendo. E aí, enfim, essa semana tem sido mágica, assim, de verdade. No livro ela fala sobre isso, né? Tipo, ai, você vai achar, nossa, que coincidência, né? Ai, comecei a fazer e as coisas têm fluído, as coisas têm dado certo. Será? O que é isso? Ah, não, deve ser só coincidência. E uma coisa que eu tô desenvolvendo na minha arte, que eu tô muito feliz também, é que eu tô encontrando meu estilo próprio. Parecia um desafio tão grande há tantos anos. E, enfim, até pensei em fazer um vídeo sobre isso, porque tem sido muito mágica essa jornada também. Enfim, as 2 coisas que eu escolhi foi andar de patins. Vou colocar um clipe de eu andando de patins. Vou ver se eu coloco. E maquiagem, que eu adoro fazer maquiagem. Por isso. E além disso, né, na semana passada eu tinha que escolher 5 vidas que você gostaria de viver. E nessa semana mais 5. E aí na semana passada eu tinha esquecido de falar, eu tinha falado, né, pintora, maquiadora que formula as próprias maquiagens, cantora, trabalhar com conservação ambiental. E a quinta eu tinha esquecido, mas era a ver com treino, né, fitness, vida fitness. De, não sei, ter algo, né, nesse sentido de treino. Eu tenho alguns vídeos gravados de treino mesmo, mas eu não postei nenhum ainda. E, enfim, aí isso já tem a ver, assim, você vai vendo se você consegue por um dia viver aquela vida que você gostaria de viver, entende? Né, nessas que você vai escolhendo. E aí, nessa semana, né, mais 5. E aí eu coloquei cineasta. Sim. Crítica culinária, porque eu gosto muito de comer, né, mas não me considero que eu cozinho tão bem. E aí ela até fala, comentando sobre isso, porque ela fala sobre isso no livro, né, que um crítico geralmente é um criador frustrado, entende? Interessante esse ponto de vista. Arquiteta, tatuadora e dançarina. E aí teve outras
tarefas também essa semana, mas essas eu achei as mais significativas, porque é o mais importante, acho que é isso, você se permitir, você viver da maneira como você gostaria, tentar diminuir os bloqueios, a culpa, é complicado. Ai, tá. Então, o que eu fiz? Andei de patins, como eu me senti? Ótima, maravilhosa. Mesmo caindo, mas eu caí porque eu tô crescendo. E quais outras questões nessa semana você considera significativas para a sua recuperação? Descreva-as. Acredito que é basicamente o que eu acabei de falar. Essa semana era muito sobre autodefinição, de certa forma, autoconhecimento, acho que buscar essa bússola interna do que você ama fazer, do que você se sente bem indo atrás e não o que você deveria fazer, entende? E pra mim tem sido maravilhoso, né? Mas um spoiler da próxima semana eu acho que vai. Ela diz que vai entrar bastante a raiva. E acho que é isso que eu tinha para esta segunda semana.